Vamos falar sobre menopausa. É, sem dúvida, uma das maiores transições biológicas na vida de uma mulher. E com ela, vem várias mudanças que podem assustar um pouco, principalmente quando a gente pensa na nossa pele. Mas, e se em vez de ter medo, a gente visse essa fase como um convite para entender nosso corpo de um jeito novo, mais profundo? É exatamente isso que vamos desvendar aqui. Como navegar pelas mudanças na pele durante a menopausa, com base na ciência e, claro, com muita confiança. Vamos lá? Para começar, vamos direto ao número que, olha, chama atenção: 30%. Essa é a quantidade de colágeno que a pele pode perder só nos primeiros 5 anos depois da menopausa. Pensa no colágeno como se fosse a estrutura, o colchão que deixa a nossa pele firme, sabe? Uma queda tão grande assim é a raiz de muitas das mudanças que a gente vai conversar agora. Mas afinal, o que causa essa perda tão drástica de colágeno? O responsável por trás de tudo isso é uma baita mudança hormonal. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender a causa de tudo isso. E o protagonista dessa história tem nome: estrogênio. Esse hormônio é fundamental para manter a pele firme, hidratada, elástica. Quando os níveis dele caem na menopausa, o impacto é direto e a gente vê no espelho. É como se o maestro da juventude da pele resolvesse tirar umas férias bem longas, sabe? E aí, com o nosso maestro de férias, a orquestra da pele começa a desafinar um pouco. Isso aparece na forma de vários desafios bem visíveis que talvez sejam familiares para muita gente que está nos ouvindo. A lista pode parecer um pouco longa. As linhas finas e as rugas ficam mais marcadas, a pele vai perdendo densidade e fica mais flácida. O ressecamento vira quase um companheiro diário. E, para surpresa de muitas, pode até voltar a acne, aparecer uns pelos faciais e manchas. Parece muita coisa, eu sei. Mas olha, reconhecer esses sinais é o primeiríssimo passo para a gente encontrar as soluções certas. E olha só que interessante essa prova do impacto hormonal. Um estudo de 2019 comparou o envelhecimento do rosto entre homens e mulheres, e a descoberta foi notável. O rosto das mulheres na pós-menopausa tende a envelhecer mais rápido, com uma flacidez mais acentuada do que o dos homens da mesma idade. Isso aqui não é para dizer quem envelhece melhor, de jeito nenhum, mas sim para mostrar o papel gigantesco que o estrogênio tem na estrutura da nossa pele. Ok, já entendemos o porquê das coisas. Agora vamos para a parte mais importante. O que fazer? Como é que a gente pode dar um suporte para a nossa pele durante essa fase? Vamos começar com duas das queixas mais comuns: a perda de firmeza e o ressecamento, e ver o que a ciência tem a nos dizer. Então vamos direto ao ponto. A primeira grande pergunta: o que realmente funciona para aquelas linhas finas e rugas que ficam mais evidentes com a perda de colágeno? A resposta está numa estratégia com 3 pilares. Primeiro, peptídeos. Pensa neles como se fossem uns mensageiros que dão um recado para a pele. Ei, bora produzir mais colágeno? Segundo, retinol. Esse derivado da vitamina A é um dos ingredientes mais estudados e comprovados para melhorar a elasticidade e a renovação da pele. E o terceiro, que é a base de tudo, protetor solar. Ele funciona como um escudo, impedindo que o sol piore as rugas que já estão ali. E aqui, gente, um alerta importantíssimo. Se o retinol entrar na sua rotina, o protetor solar vira o seu melhor amigo. É de uso diário, obrigatório, sem desculpa. Sabe por quê? O retinol acelera a renovação da pele e essa pele nova fica super sensível ao sol. Então, usar retinol sem protetor é como dar um passo para frente e 2 para trás. Não faz sentido. Certo? Já falamos da firmeza. Mas e aquela sensação de pele seca que parece que está sempre repuxando? Isso acontece porque, sem os níveis de estrogênio de antes, a barreira de proteção da pele fica meio fragilizada. Ela simplesmente não consegue mais segurar a água como antes. Então, como a gente devolve essa hidratação para ela? A chave é usar ingredientes que são verdadeiros ímãs de umidade. A gente está falando aqui do trio de ouro da hidratação. Ácido hialurônico, que é famoso por conseguir segurar até 1000 vezes o seu peso em água, a glicerina, que é um clássico, e as ceramidas, que são tipo o cimento que une as células da pele, fortalecendo a barreira para a água não escapar. Bom, além da firmeza e da hidratação, a mudança hormonal pode trazer umas surpresas, digamos, umas lembranças da adolescência e algumas outras novidades. Vamos falar agora de acne, pelos faciais e manchas escuras. Pois é, pode parecer uma pegadinha, né? Mas a acne pode voltar com tudo na menopausa. É que o desequilíbrio hormonal bagunça as glândulas sebáceas e, pronto, lá vem as espinhas. A questão é como lidar com isso numa pele que agora já é mais madura e muitas vezes mais seca. A abordagem aqui tem que ser mais gentil. Ácidos como salicílico são ótimos para desentupir os poros, mas tem que usar com cuidado para não ressecar a pele demais.
O retinol, que a gente já viu que ajuda nas rugas, também é um super aliado contra a acne. E claro, se tem retinol, tem que ter o quê? Protetor solar. Sempre. Agora, vamos tocar num assunto que pode ser bem chato para muita gente: o aparecimento de pelos no rosto. É importante dizer que isso é super comum e está ligado àquele mesmo desequilíbrio hormonal. É uma mudança que pode mexer com a autoestima, mas a boa notícia é que tem várias formas eficazes de lidar com isso. Mas aqui, atenção, o primeiro passo não é um produto, é um profissional. Antes de pensar em qualquer tratamento, é fundamental conversar com o médico. É preciso ter certeza de que não é outra coisa, como um problema na tireoide, por exemplo. Segurança em primeiro lugar. Com o sinal verde do médico, aí sim se abre um leque de opções. Tem desde soluções mais definitivas, como a depilação a laser e a eletrólise, até tratamentos contínuos, como cremes especiais e até medicamentos orais que ajudam a regular a resposta hormonal. A melhor escolha vai ser sempre individual e discutida com o dermatologista. E para fechar essa parte, vamos falar das manchas escuras. Aquelas que parecem que surgem do nada. Na verdade, elas são o resultado de uma tempestade perfeita. O dano do sol que a gente acumulou a vida inteira, combinado com as flutuações hormonais que desregulam a produção de melanina, que é o pigmento da pele. Para clarear e uniformizar o tom da pele, temos outro trio poderoso. A vitamina C, que é um antioxidante incrível e ajuda a clarear as manchas que já existem, os peptídeos, que podem ajudar a acalmar essa produção exagerada de pigmento, e, claro, o nosso herói de sempre, o protetor solar, que é a ferramenta número 1 para evitar que novas manchas apareçam. Bom, a gente falou de peptídeos, retinol, ácidos, vitamina C, um monte de coisa. Mas se fosse para escolher uma única coisa, um passo, que é o alicerce de todo o resto, a verdadeira regra de ouro para a saúde da pele em qualquer idade, qual seria? É ele, o protetor solar. Todos os dias, sem exceção, chova ou faça sol, dentro de casa ou na rua, com fator de proteção 30 no mínimo e de amplo espectro. Ele não é só o melhor anti-idade que existe. Ele é uma questão de saúde, protegendo contra o câncer de pele. Se tem algo que não é negociável na rotina, é isso. E no fim de toda essa conversa, a mensagem mais importante talvez seja esta: o objetivo de tudo isso não é reverter o envelhecimento. Isso não existe. A menopausa não é uma doença para ser curada, é uma fase natural da vida. A ideia não é lutar contra o tempo, mas sim aprender a ser a melhor parceira do seu próprio corpo e da sua pele. Isso nos leva à verdadeira pergunta, né? Com conhecimento e as ferramentas certas, a questão muda. Deixa de ser como eu posso parecer mais jovem e passa a ser como eu posso me sentir incrível e confiante na pele que eu tenho hoje. A resposta, como a gente viu, está em entender, cuidar e, acima de tudo, celebrar cada capítulo da nossa história.